Sabia que quase 70% da população portuguesa tem falta de dentes naturais e que perto de 10% dos portugueses têm falta de todos os dentes. E ainda que mais de 30% dos portugueses nunca visitam um médico dentista ou apenas o fazem em caso de urgência? A saúde oral é o tema deste episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Seja então bem-vindo a mais um episódio de Faz Bem à Saúde, o podcast da Medis, que esclarece os grandes temas de saúde. Eu sou a Patrícia Figueiredo, vou estar à conversa com a doutora Bibiana Correia, médica dentista e diretora clínica da Clínica Medis do Parque das Nações, sobre um tema basilar para todos nós, a saúde oral. Doutora Bibiana Correia, muito obrigada por estar aqui no podcast da Medis, neste Faz Bem à Saúde. Nós começamos já por falar de números que são, de certa forma, chocantes. Quase 70% da população portuguesa tem falta de dentes naturais e perto de 10% tem falta de todos os dentes. Por outro lado, mais de 30% dos portugueses nunca visitam o médico dentista ou apenas o fazem em caso de urgência. Este retrato da saúde oral dos portugueses é preocupante. É sim, Patrícia, desde já obrigada também pelo convite e quero parabenizar também pela iniciativa da Medis. Mas sim, estes números são de facto preocupantes, uma vez que no universo de 10 milhões de portugueses, 1 milhão não consegue comer sem recurso, por exemplo, a uma prótese fixa ou uma prótese removível, e 7 milhões podem ter aqui a mastigação dos alimentos deficitária, em consequência podem vir a ter problemas do trato digestivo. É importante também destacar que a falta de peças dentárias leva com frequência a uma modificação da oclusão e de todo o alinhamento dentário. Esta desorganização do posicionamento dos dentes conduz muitas das vezes a uma maior dificuldade na higienização. Com consequência, podemos ter aqui um índice de cáries mais aumentado e também alguns problemas a nível periodontal, como a gengivite. Também, se tivermos um sorriso com falta de peças dentárias, obviamente que a estética do sorriso também estará comprometida e, portanto... Consequentemente, a nossa autoestima também, não é? Portanto, está tudo relacionado e nós vamos ter a oportunidade também durante a nossa conversa de focarmos alguns destes pontos e destas consequências, por assim dizer, que a doutora Bibiana está a referir. Realmente estes números estão todos relacionados, porque se os portugueses têm falta de dentes, em parte também se deve ao facto de não irem ao dentista com regularidade, não é? Claro, e o médico dentista é o profissional que os pode ajudar, não só a ajudar no tratamento, mas também na prevenção, dando conhecimento, ajudando a aumentar a literacia sobre os temas da saúde oral. E isso, obviamente, a prevenção ajuda sempre a que estes números não continuem a escalar. Claro. Há fatores que nós, de facto, podemos tentar controlar, não é? Que não são fatores patológicos, mas que fazem parte da nossa vida cotidiana e nós podemos tentar controlá-los, como, por exemplo, maximizar a higiene oral. Depois há fatores como o tabaco, o álcool, coisas que influenciam, de facto, a saúde oral. Claro, se não tivermos uma correta higiene oral, não escovarmos os dentes algumas vezes por dia a seguir às refeições, é natural que essas patologias como a cárie, como as doenças periodontais, como a gengivite, vão aumentar, não é? Os açúcares, uma dieta também rica em açúcares pode ajudar no aumento do índice de cárie, ok? Mas claro que se houver uma boa escovagem, não temos que estar muito preocupados, estamos a comer um chocolate ou comer um pão ou algo assim. Não é nada tão dramático assim, Exatamente. não é? É tudo uma questão de conseguirmos ir compensando. Portanto, Exatamente. abusarmos aqui um bocadinho no açúcar ou noutros, por vezes até o café ou o chá, que acabam por contribuir também até para algumas manchas, para algumas situações menos agradáveis. Se formos tendo uma escovagem regular, acabamos por ir controlando também um pouco. Sim, exatamente. São esses hábitos que fazem com que tenhamos a prevenção não só
só das cáries, e também podemos diminuir a incidência de manchas sobre os dentes. Por exemplo, o tabaco e o álcool em excesso são fatores que podem levar a outras patologias mais graves, Claro, mais como graves. o cancro da saúde oral, neste caso. Portanto, é sempre bom termos em atenção estes fatores que de facto podemos controlar e podemos ir complementando juntamente com as idas regulares ao dentista. Nós também podemos fazer o nosso trabalho de casa, não é? É muito Exato. importante que assim Exato. seja. E convém termos sempre em mente que de facto há uma série de problemas de saúde oral que podem acontecer. Fala-se muitas vezes nas cáries, mas a doutora já referiu uma série de patologias que realmente podem afetar a nossa saúde oral. Claro, não existe só a cárie, não é, no mundo da saúde oral. Provavelmente é a doença, provavelmente não, é a doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, com maior incidência sobre os dentes permanentes e a menos tratada. Mas existem outros problemas, não é? Se não houver a remoção correta da placa bacteriana, do tártaro, podemos ter outros problemas a nível dos tecidos de suporte dos dentes, como a gengiva, o osso, e portanto podemos começar a ter aqui uma gengivite, pode escalar para uma periodontite, e obviamente o consumo daqueles alimentos que estávamos a falar há pouco também aumentam a incidência de cancro oral, mas o cancro oral também pode ter aqui outras origens. Um dente que não estiver bem polido, tiver um bordo cortante, por exemplo, pode levar a um corte na língua, no início pode ser uma afta, e se não for tratado pode evoluir para uma coisa bem mais séria. Portanto, é importante manter um check-up, digamos assim, da sua saúde oral em dia, para também prevenir outro tipo de patologias, obviamente. Exatamente. Essa questão de irmos mantendo o check-up da saúde oral em dia com regularidade é muito importante, porque de facto às vezes problemas pequeninos, por assim dizer, acabam por escalar e transformar-se em algo muito mais sério, muito mais grave, por vezes irreversível, não é? Exato. Infelizmente já tive a oportunidade de ver uma outra situação, obviamente que não são frequentes, mas convém manter a vigilância. Claro, porque, por exemplo, às vezes uma pequena cárie, se não for tratada atempadamente, pode resultar na perda do dente também. Exatamente. E não só, se uma cárie pequena facilmente pode ser restaurada, ou seja, pode ser limpa, Claro. pode ser restaurada, não é? Colocar lá uma massinha branca, e se deixarmos evoluir, o paciente vai ter dor, muito provavelmente. O dente, em vez de só fazermos um tratamento, como é o caso da restauração, podemos ter que desvitalizar esse dente, ou então, como a Patrícia falou e bem, podemos perder esse dente e temos que passar por um tratamento depois reabilitador com implante. Claro. E com a sua respectiva coroa ou uma prótese removível, dependendo do caso em que estivermos a falar. Claro que o melhor será sempre uma solução fixa, é mais fácil para higienizar e até na qualidade de vida do próprio paciente é uma solução melhor. Muito bem, agora que falamos também aqui nessa questão da higienização, estamos habituados a falar na questão de lavar os dentes depois das refeições, lavar os dentes de manhã, à noite, mas a limpeza da boca não se fica só pela escovagem, a higiene oral vai muito além da escovagem. Sim, é verdade. Claro que o principal é mesmo a escova dentária, mas principalmente a técnica que é utilizada para remover bem a placa bacteriana, os restos alimentares que ficam sobre a superfície dos dentes, mas não é só sobre os dentes, também sobre as gengivas, limpar bem a língua. Para além da escova, nós recomendamos sempre o uso de uma pasta dentífrica que tenha flúor, o intervalo ótimo entre 1000 e 1500 ppm de flúor, que consta normalmente no rótulo da própria pasta dentífrica, que isto vai fazer com que tenhamos o flúor necessário para prevenir o aparecimento de cáries. Também devemos usar o fio dentário para tirar aquela placa bacteriana onde a escova não chega, e se tivermos espacinhos entre os dentes maiores, aí utilizar um escovilhão que será ligeiramente maior do que o fio dentário e, portanto, ajuda a higienizar melhor. Claro que cada situação depois tem que ser adaptada, Claro. com o seu médico dentista, obviamente, para perceber qual será a melhor solução naquelas situações. Existem também as escovas Unituf, são umas escovas com uma cabeça muito pequenina para ajudar a limpar ali mesmo bem a zona marginal do dente e da gengiva, e portanto todas estas técnicas são importantes, e no fim escovar também a língua. E se puderem não passar a boca por água, só cuspir os excessos, é uma ajuda também a termos um bocadinho de maior carga de flúor na saliva, que ajuda também a remineralização
manutenção dos dentes, a fortalecê-los no fundo. Portanto, o médico dentista pode dar aqui também uma ajuda preciosa, fazendo quase um workshop personalizado, sim, um tutorial. um tutorial da lavagem dos dentes para cada paciente, porque depois cada caso é um caso, como a doutora estava a dizer, e podem ser utilizados equipamentos diferentes, sim, recursos diferentes. E até métodos de escovagem diferentes. Se tivermos, por exemplo, problemas periodontais, provavelmente o paciente vai requerer uma técnica, não só dos outros acessórios, mas uma técnica de escovagem também diferente do que uma pessoa que não tem gengivite ou que não tem periodontite, por exemplo. Sobretudo uma escova adequada, pelo menos lembro-me de aprender isto com o meu médico dentista muito cedo, uma escova adequada à minha boca, não é? Aos problemas que cada pessoa tem, à saúde oral de cada pessoa. Sim, acho que isso é muito importante. Doutora, há pouco falava sobre alguns alimentos que são prejudiciais para a saúde oral, como por exemplo a questão dos açúcares, mas também há alimentos benéficos que dão aqui uma ajudinha à nossa saúde oral. Podemos destacá-los, por exemplo? Eu não gosto muito de falar num ou noutro alimento que seja mais benéfico. Obviamente que ter uma alimentação saudável, comer mais verduras, certas frutas que não têm tanta glicose, tanta frutose, neste caso, que é o índice de açúcar um bocadinho mais elevado, é sempre benéfico não só para a saúde oral, mas como para a saúde em geral. Claro. Eu deixo essa parte com os nutricionistas. Claro que existem aqui alguns alimentos, como já falamos, que realmente devem ser evitados, mas é como eu digo, se nós conseguirmos ter uma boa escovagem oral, conseguimos prevenir essas patologias, não é? Sem termos aquela preocupação, eu agora não posso comer chocolates porque realmente faz mal aos dentes e não como. Ou então não posso beber café porque mancha os dentes. Acho que o proibir nunca é uma boa estratégia. Passa sempre pelo trabalho de casa, pelo escovar os dentes de forma adequada, com regularidade, para que eles não se tornem prejudiciais. Sem dúvida. Regularidade é aqui uma palavra-chave quando falamos de saúde oral, não é? Seja em termos da higiene, seja em termos também das idas ao dentista, para nós conseguirmos, de facto, ir acompanhando todas as questões que possam surgir e fazendo essa prevenção, que é muito importante. Com que regularidade é que devemos, de facto, ir ao dentista? Ora bem, eu recomendo num paciente saudável, com uma cavidade oral saudável, que faça pelo menos uma visita 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses. Se for um paciente fumador, por exemplo, já terá que ir com uma regularidade maior, porque vai acumular mais tártaro, mais pigmento. Portanto, será uma visita de cada 3 meses. Se o paciente, por exemplo, tiver tratamento ortodôntico, já deve ter uma regularidade mais ou menos a cada 4 meses. Obviamente que tudo vai depender do paciente que nós vamos ter à frente e adequar também esse procedimento. Mas, portanto, esta regularidade é fundamental para irmos fazendo a tal prevenção e para a rotina que se vai criando nessas próprias consultas. O que é que acontece nestas consultas regulares? Não vamos sempre fazer tratamentos, por assim dizer? Não, claro que o fundamental, a cada 6 meses, é fazer uma higiene oral, uma destartarização, remoção das manchas, por exemplo, provocadas pelo café, pelo tabaco, pelo chá, por exemplo, remoção com jato de bicarbonato e polimento, e muitas vezes até fazemos flúor, se caso seja indicado. Mas também nessas consultas verificamos se não existem outras patologias como cáries, não é? Usamos meios complementares de diagnóstico como os raios-x, para ter a certeza que entre os dentes, que são as zonas menos visíveis na cavidade oral, observados clinicamente, aliás, termos essa percepção se existem ou não. Se existirem, fazer logo o seu tratamento para que nada evolua, digamos assim. Portanto, o check-up é isso, é perceber se está tudo realmente bem, fazer a higiene oral e, daí, se estiver tudo ok, daí a 6 meses voltar a fazer o mesmo. Eu sinto que com estas idas regulares ao dentista vamos também quebrando um bocadinho aquele estigma da dor no dentista, que muitas vezes existia, agora vai-se desmistificando um pouco esta situação. Sim, os tratamentos são menos dolorosos, não é? Temos procedimentos anestésicos e até mesmo sedação consciente, por exemplo, para pacientes que estão mais nervosos, mais ansiosos,
para os podermos tratar. Portanto, as técnicas foram evoluindo, também de maneira que o paciente passe menos tempo na cadeira do médico-dentista, e são tudo coisas que contribuem para um menor receio por parte dos pacientes em relação ao médico-dentista. É importante que essa familiarização com o médico-dentista comece desde cedo, na infância? Sim. Aliás, desde a barriga da mãe. É muito importante já começar a passar algumas informações à futura mamã, não é? Como vai higienizar, ainda pode não ter os dentinhos, o bebê, obviamente, mas para ajudar a mãe a higienizar aqueles rolhõezinhos de gengiva depois da mamada, no futuro, quando nascer o primeiro dente, que tipo de escova, por exemplo, é que vai usar, que tipo de pasta, que quantidade de pasta é que deve usar. Mais tarde, por exemplo, a primeira consulta para perceber se é necessário ou não a colocação de algum aparelho prévio de prevenção, deve ser feita por volta dos 6 anos e, portanto, é sem dúvida muito importante este acompanhamento na prevenção. Mais uma vez, a prevenção é realmente... Começar mesmo cedo a prevenção, não é? Exatamente. Porque tudo isto, há pouco falávamos sobre a questão do evoluir destas patologias que vão surgindo naturalmente na nossa vida. É muito normal que surja uma cárie, não é? Acaba por ser muito frequente, mas que depois pode evoluir para situações que realmente vão até afetar gravemente a nossa autoestima. Sim, sem dúvida. Se tivermos o sorriso comprometido, ou falta de uma peça dentária, ou até mesmo uma cavidade num dente que está numa zona mais estética, é natural que o paciente se sinta com uma autoestima menor, e isso depois reflete-se também nas suas relações sociais, não é? Quer com a família, com os amigos, no trabalho, afetará de certeza também não só na sua vida social, mas depois também o desempenho nas suas funções laborais, por exemplo. Portanto, o nosso corpo humano está todo ligado, não é? E está ligado à nossa psique, não é? E, portanto, o nosso bem-estar é sem dúvida muito importante nesta questão. Quando pensamos aqui em termos de bem-estar geral, de saúde em geral, da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente, não podemos de facto esquecer esta área que muitas vezes tentamos fechar assim os olhos aqui à saúde oral. Achamos às vezes que é menos importante, menos prioritária, mas tudo pelo contrário, não é? Claro, nós damos muitas funções à cavidade oral, não é? Nós falamos, nós cantamos, nós comemos, mastigamos, engolimos, nós temos expressões faciais com a boca, com o nosso sorriso, e quando essa parte está afetada, afeta também tudo o resto, não é? Podemos vir a ter problemas, como tínhamos falado, problemas do sistema digestivo, não é? Por uma mastigação mais deficitária, não conseguir falar tão bem, às vezes a falta de peças dentárias também pode levar a isso, ou se tiver um dente a arranhar, por exemplo. São tudo situações, nós às vezes esquecemos do quão importante e fundamental é a saúde oral. Portanto, aqui em jeito de conclusão, antes da nossa despedida, o importante é realmente apostar na prevenção e nesta regularidade nas idas ao dentista. Sem dúvida, Patrícia. E uma escova de dentes é o melhor caminho para afastar o médico dentista. E visitá-lo 2 vezes por ano também é importante, sim. Claro que sim, muito bem, doutora Bibiana, muito obrigada por eu. se juntar aqui a este podcast da Medis, por fazer parte deste Faz Bem à Saúde e por nos esclarecer desta forma tão simples e tão simpática como devemos de facto não esquecer a saúde oral. Obrigada. Obrigada eu pela simpatia. Assim terminamos mais um episódio do nosso podcast. Obrigada por estar desse lado. Eu recordo que pode consultar vários conteúdos sobre saúde em medis.pt. Acompanhe também as páginas da Medis nas redes sociais. Marcamos encontro no próximo episódio de Faz Bem à Saúde. Até lá, cuide de si.